Dali, gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 21. Nós estamos na nossa série do Sermão da Montanha, o sermão que quebra o teu evangeliquez, está quebrando o nosso evangeliquez quando é lido de forma simples, de forma correta, profunda, sem invenção, sem mimimi, sem historinha. Então, sem muitas delongas, já te inscreve aqui no canal, já deixa o teu like para ajudar a gente, leva meio segundo para tu apertar o botão de like. Se quiser e ajuda bastante a gente, deixa o teu comentário aqui, crítica, sugestão, citar um outro texto que a gente não citou, algum pensamento, uma experiência de vida que tenha a ver com o que a gente vai ler aqui hoje. E seja bem-vindo a mais um episódio do Biblicamente Podcast. Zeca. Adeco, meu amigo, bem-vindo, bem-vindos vocês que estão com a gente hoje. Capítulo 5 de Mateus, quase no fim. E sim, cara, evangeliquez é a maior desgraça. Sim, sim. Hoje a gente vai entrar em algumas coisas aqui que aprendeu a vida inteira errado e é tão simples, é só a gente abrir a Bíblia e ler e pensar um pouco. De novo, vou citar o livro que eu ganhei. Não comecei a ler ainda, mas eu ganhei. Cristão também pensa. Cara, a gente tem que começar a pensar, cara. A gente tem que começar a ponderar as coisas, colocar na balança, ver o que é, o que não é. E hoje, só abrindo a Bíblia e só lendo, a gente vai entender muita coisa que a gente aprendeu errado. Então, bora! Ponta da mesa é de vocês, como de costume. Eu tô com a Bíblia King James, o Jader tá com a NAA, eventualmente a gente pode usar alguma outra Bíblia. Nem sei cadê o meu celular da outra Bíblia, mas deve estar em algum lugar. Tá aqui, glória. Vamos embora, porque hoje vai ser uma glória. Beleza, então, Bíblia aberta, o teu líquido, né, teu fluido aí no teu copo, na tua caneca, numa quantidade que glorifica o Senhor, que não envergonha Jesus. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, então abre a tua Bíblia. Ponta da mesa, como vocês já sabem, já são de casa, é de vocês. E vamos começar a leitura, então, vamos começar recapitulando, né? A gente está lendo, a gente vai seguir hoje, tá? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Então, a gente não pode desconectar o que rolou antes, Sim. né? Tá acontecendo um sermão, um discurso, né, de Jesus na montanha, os discípulos estavam perto, a multidão também estava próxima, e o público era majoritariamente judeu. Não esquece disso. Já ser só para judeu não serve para nós hoje? Não, de forma nenhuma. Mateus capítulo 28, no finalzinho, quando Jesus envia os discípulos dele, ele fala uma coisa muito interessante. Vão pelo mundo, né, por Jerusalém, por Judéia, Samaria, até os confins da terra, ensinando tudo o que eu lhes ensinei. Né? Então, tudo é tudo, né? E tudo também envolve o Sermão da Montanha. Então, serve sim para a gente, é muito atual, assim como a gente brinca muito, até criou uma palavra, ou aproveitou o evangeliquez. Os fariseus, na época, tinham o farisaísmo deles, Sim, né? sim. É muito parecido com o que a gente faz hoje, que a gente brinca muito hoje, mas é algo importante. O que o sermão vem falar no capítulo 5, né? No versículo 1 ao 12, as bem-aventuranças, né? Então, vai falar muito do interno e do externo, né? Da nossa relação de consertar primeiro internamente, de ser consertado internamente, e depois algo que afeta o próximo, né? O quem está ao nosso redor, ou às vezes nós com Deus, né? Então, o cara que é pobre de espírito, ele reconhece que ele é miserável. E depois o cara que chora, ele chora não pelo próprio pecado, mas pelo pecado ao redor dele, né? E assim, Jesus vai construindo uma escada, né, da vida de fé. Depois, a gente tem o sal da terra e a luz do mundo. E é legal que vai ter uma conexão bem interessante aqui nesse episódio de hoje, ou na próxima parte, com uma palavra bem interessante que a gente vai ler aqui depois. Então, é o lance de não querer se mostrar, né? Não querer aparecer, eu tenho Jesus, agora eu preciso ser visto. Mas, ao mesmo tempo, também não se esconder, não se isolar daqueles que não são cristãos, mas, através da atitude, manifestar o caráter de Jesus, né? Manifestar expor, né,
através da atitude, a famosa frase, né? Uma ação vale mais que 1000 palavras, né? Então, da conduta, tu dá um bom exemplo e apontar para Cristo, glorificar Cristo. Depois a gente veio já quebrando ferrado, seguindo quebrando ferrado o evangeliquez, né? Jesus não veio abolir a lei. Então, se tu já teve um tempinho de igreja, assim como a gente já tem um tempo de igreja, provavelmente tu já ouviu alguém falar, não, que a lei não é para os dias de hoje. E não é bem assim. Jesus é claro em falar que eu não vim abolir, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir, eu vim tornar fato tudo aquilo que a lei já previa. Né? E a gente vai começar a ver que Jesus segue, de forma alguma anula a lei, ele segue ajustando a interpretação. Né? Como tem a gente falou numa série que a gente tem sobre a Bíblia, depois você pode olhar aí, tem aquela coisa, né? Como tu lê e como tu interpreta. Né? Então, o que está escrito e como tu interpreta. Né? Então, a gente precisa... Jesus veio corrigir, não... Os fariseus sabiam o que estava escrito, mas a interpretação dele era distorcida e o evangeliquez deles também tinham bastante problemas. É que o evangeliquez dele tinha outro nome, tradição, né? Tradição, né? E o nosso evangeliquez é também uma tradição, só que a gente não chama assim. Sim. A gente entende o nosso evangeliquez como sendo a palavra de Deus e muitas vezes não é. E na maioria das vezes não é. A gente pega coisas soltas e faz uma bagunça e joga para frente. Só que quando a gente faz o que está fazendo aqui, a gente sentou, abriu a Bíblia e a gente começa a ler o que está escrito, cara, o evangeliquez ele começa a ir caindo, sabe? É uma casa edificada na areia e o troço parece que vai desmoronando. É apavorante, é preocupante. E o episódio de hoje, depois a gente vai entrar no detalhe, mas os versículos que a gente vai se deter hoje, além do público de igreja, ele também pega muita gente que não tem o convívio e acha que o discurso de Jesus vai para um lado que, na verdade, ele não vai. Exato. Fica aí que tu vai entender o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ele não veio abolir a lei, veio cumprir. Depois disso, aí ele começa uma série de aplicações da lei, que é aí que ele vai começar a ajustar o parafuso da interpretação do pessoal, né? Vai falar sobre o adultério, vai falar sobre o casamento, vai falar sobre o divórcio, vai conectar isso com os juramentos, né? Como as alianças, os contratos, né? Tudo isso está conectado, não é desconexo, né? E vai falar sobre a ira e assim por diante. Então ele vai começar a pegar, né? Ouvistes o que foi dito, falando sobre a lei, e em alguns momentos, como a gente também vai ver hoje, sobre a tradição dos fariseus, que não era a lei, era uma coisa diferente, e vai começar a aplicar da maneira correta. Depois disso, basicamente, vem essas aplicações, o adultério, o divórcio e os juramentos. E agora o que a gente vai entrar hoje, que são as duas últimas, né? Então Jesus vai fazer 6 aplicações. A gente já falou sobre 4. Não matarás, não adulterarás, carta de divórcio e juramentos. A gente já falou desses 4. Hoje, ou nas próximas partes, né? A gente não sabe como é que vai ficar a divisão. A gente vai falar sobre as duas últimas. Então a gente quer pegar esse trecho aí de Mateus 5, do 38 ao 48. Jesus vai falar sobre, vamos dar o spoiler, olho por olho e dente por dente, e Jesus também vai falar sobre amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Cara, pode ter certeza que tu aprendeu muita coisa errada e pode ter certeza que se tu não aprendeu, tu já ouviu alguém ensinando errado ou alguém que aprendeu errado e é simples a coisa, é só a gente ler o que está escrito. Boa. Cara, vamos começar a ler então? Vambora. A gente deu uma recapitulada, eu já falei um monte, então começa lendo aí. Vamos lá. Mateus capítulo 5, a partir do 38. Vou ler primeiro até o 42, tá? Tá. Depois a gente vai trabalhando o texto aí conforme Deus dá graça. Diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas, se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo.
Aqui, então, Jesus é hippie. Paz e Então, amor, paz e amor total, pacifista, ao extremo. antiviolência total. Exato. E está dizendo que tu tem que ser completamente passivo a qualquer tipo de ataque em qualquer momento que seja. Provavelmente foi assim que tu ouviu, porque a gente já ouviu esse Sim. tipo de coisa. Sim. Eu não lembro se tu estava ou não em um momento que a gente participou de discussão desse texto. Cara, e entraram no âmbito de, cristão pode ser armamentista ou não. Tu estava presente. Cara, e o troço foi muito longe. E não se chegou a denominador nenhum. Uhum. Mas é só olhar para o texto do jeito certo e fazer as conexões corretas que a gente vai perceber o seguinte: não tem nada a ver com isso. Sim. Jesus não é esse pacifista. Jesus não é esse. Tô louco para usar uma palavra que eu não posso. Jesus não é esse hippie extremamente não violento. Não, a gente já viu trechos em séries anteriores, eu acho que Tiago, Cristologia, a gente já viu momentos de Jesus sendo um cara até irado, brabão. Acho que até aqui no Sermão da Montanha, quando a gente falou sobre ira, a gente levantou a questão do irai-vos e não pequeis, né? Isso aí. E o trecho que diz que Jesus ficou irado. Então, fica difícil conciliar o texto com o evangeliquez. Sim. Qual a solução? Joga fora o evangeliquez. E te abraça no texto. Joga fora essa tradição religiosa, joga fora esse ensino. Não, mas eu aprendi assim, meu pai aprendeu assim, meu avô. Tudo bem. A gente não tá aqui dizendo que eles estão errados, não. Mas o ensino foi errado. Sim. E quem sabe tu seja a pessoa, assim como eu sou a pessoa, o Jader é a pessoa, nós somos os caras que, cara, a gente está jogando o evangeliquez fora, pelo menos tentando. Sim. Né? E não é algo fácil de fazer, porque vai em pontos sensíveis, vai em pontos profundos da criação, da cultura, do status quo da religião, toca em pontos sensíveis, delicados, mas, cara, é o que o Jader falou. A gente está tentando se abraçar o texto. Então joga fora a tradição, joga fora esse evangeliquez, que diz um monte de coisa que a gente vira e mexe e brinca aqui, é o não julgueis, como é que é o outro lá que te dava dor nas tripas quando o irmãozinho falava? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Sabe? Essas coisas, tudo cara... posso naquele que me fortalece. Tudo isso faz parte do evangeliquez, não necessariamente do texto. Alguns deles têm no texto, mas estão fora de contexto. E isso também faz parte do evangeliquez. Hoje, a gente já começa com essa paulada. Jesus dizendo, olho por olho, dente por dente. Não, então é assim. Bateu, levou. Jesus está dizendo isso. Não é assim, bateu, levou. Não, nenhuma coisa nem outra. E é o que a gente quer trabalhar aqui. A gente tem 2 pontos que a gente pode olhar para o texto para nos ajudar a dizer que não é isso. O texto não está falando disso. Ele usa um exemplo de um tapa, sim, que olhando literalmente a uma agressão física, né? Mas o texto, primeiro ponto, o texto não está falando sobre isso. E o segundo ponto é tirar uma afirmação dessa, que Jesus é pacifista, ou está pregando sobre pacifismo, né? Que é, nenhuma hipótese há uma agressão. Não. E a gente também não prega o outro extremo de ser violento, mas existem determinadas situações que requerem, e Jesus permite e espera de nós que a gente se defenda. Então não é nenhum extremo de ser extremamente pacifista, nem violento. Então, o texto não está falando disso, e o caráter de Jesus não é esse. Jesus não é esse cara pacifista. Jadri, de onde tu tirou isso? Da Bíblia. Como é que o cara que tem um monte de promessas, né? E é pacifista, vai vir lutar uma guerra em cima de um cavalo com uma espada saindo da boca? É o mesmo cara que estava no monte ensinando. Então, por isso que a gente precisa, que a gente bate muito na tecla, ver a Bíblia como um todo, a macrovisão bíblica. Se uma interpretação minha de Mateus é contraditória com Apocalipse, o problema não está nem em Mateus, nem em Apocalipse. O problema está em mim. Né? Esse é o ensino básico que a gente sempre gosta de repetir, mas é muito importante. O detalhe é que a gente está falando do Sermão da Montanha,
E muitas vezes quem quer pender para o lado do pacifismo, ele vai usar o próprio Sermão da Montanha. Aham. A bem-aventurança do pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Mas esse pacificador não é o pacifista. A Sim, gente já trocou essa trocou. ideia. A gente não começou agora o Sermão da Montanha, se está chegando nesse episódio, a gente começou lá no 17, no episódio 17, se eu não me engano, a gente começou o Sermão da Montanha antes ainda de Mateus 5. Então, Uhum. volta lá, dá uma olhada no que a gente fala sobre a questão do pacificador. Mas, spoiler, não é ser pacifista. Pacificador é uma coisa, pacifista é outra. Por que não é a mesma coisa? Porque existem momentos bíblicos que exigem uma atitude enérgica, uma atitude muitas vezes até violenta. Uhum. E são atribuídas a Deus, a Jesus, aos santos, sabe? Vai acontecer, vai ter esses momentos de ira santa. A gente falou também sobre a questão da ira já, Sim, algumas partes anteriores. boa. E Jesus vai fazer uma menção, né? No ouvistes o que foi dito, né? Uhum. Ele tem uma referência, Vamos lá. que é qual? A Bíblia. Sim. Então, a gente vai voltar lá para Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Se tu tá com ela aí, a gente espera que tu esteja com ela Sim. para conferir. Êxodo 21, versículo 24. E depois que tu lê, não fecha, porque a gente vai ler depois Levítico e Deuteronômio, onde essa expressão que Jesus falou, olho por olho, dente por dente, né? Ela vai citar. Eu vou ler aqui, Êxodo tá na outra, né? Eu tô na mesma. Na mesma? Tô na mesma, vai. Êxodo 21, 24 diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Vamos ler as três e depois vamos falar do contexto? Vamos falar do contexto dessa daqui primeiro? O que tu acha? Vamos ler as três e depois a gente vai vindo tratando de contexto. Vai ser Tá, melhor. boa. Vamos lá, então. O próximo texto, Levítico 24, 20. Isso. Levítico, tá na Bíblia também. 24, 20. Então, Jesus citou, como já diz, ipsis literis, citou literalmente ali o texto de Êxodo. A mesma expressão olho por olho, dente por dente, vai aparecer nesse texto agora. Levítico 24, 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. Olha só, esse é o ponto do que Jesus está falando. Uhum. Esse é o ponto. Isso é o que ele está referenciando. Esse é o que ele está referenciando, mas o final desse texto é, na verdade, o significado. É o que resume, não, é o que explica, é o que contextualiza melhor o ensino de Jesus e é o que deixa claro que ele não está falando sobre ser alguém passivo que vai sofrer agressão e não vai fazer nada. Porque nessa discussão que a gente teve lá, faz tempo isso, levantaram o assunto, então Jesus está dizendo que se alguém entrar na minha casa, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ser o passivão, eu tenho que deixar fazerem o que quiserem com a minha família, Uhum. porque lá no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, e agora não. Sim. Não é disso que Jesus está falando. Até porque se fosse assim, estaria anulando. E é o que a gente vem falando. Jesus não veio anular a lei. Sim. Ele veio subir o nível. Sim. Ele completa, né? Ele traz o sentido real. Exato. Então, guarda essa expressão, a gente vai voltar, mas já deixa isso em mente, assim. Olho por olho, dente por dente, fratura por fratura. Beleza. Ponto. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. É disso que Jesus está falando e isso é o que vai trazer significado ao ensino de Jesus. Próximo texto. Vai ter a mesma expressão, olho por olho, dente por dente, está em Deuteronômio 19, né? 19, 21. Dale. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse texto aqui, ele está falando acerca das testemunhas. Né? Então, como é que a lei funcionava? Né? Eu e o Zeca vimos tu cometer uma infração da lei, nós fomos as testemunhas oculares, e a gente iria diante de um juiz, então não é eu e o Zeca fazer justiça própria, e a gente serviria de testemunha. Tá? Isso era uma prática comum da lei para validar, né? A lei, algo era validado quando havia
o testemunho de duas pessoas. Se eu e o Zeca mentíssemos contra ti aí que estávamos, que estava no imbróglio, se a gente inventou, se tu não fez, tu não transgrediu a lei, nós também teríamos uma punição por falso testemunho. Havia uma lei quanto a isso também, de falso testemunho. E aqui é sobre isso que essa lei está falando. Então, vai falar de terreno. Né? Quando vocês entrarem na terra prometida, se você tiver o terreno, vai ter os marcos ali, uma madeira, alguma coisa assim. As fronteiras, né? As fronteiras, vou lá mudar para ganhar um terreno e aí vamos fazer assim, Zeca, ó, eu avanço 2 metros, tu diz que eu tô certo e eu deixo 1 metro ali para ti, pro teu lado, a gente faz um acordo aqui e vamos testemunhar falsamente. Vamos dar esse migué. Isso era um falso testemunho. Então, ele vai falar aqui, ó, quando se levantar, no 16, né, quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de alguma transgressão, então 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado e, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês. Aí, o que ele está falando, tá? Vamos tentar traduzir para quem está com a gente aqui. E aí ele vai chegar no ponto do 21 de falar, usar a expressão, né? Não terás piedade, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Cara, que violência. Não se trata de violência. Isso, tudo que a gente está lendo, cada um desses 3 textos tem um contexto diferente. E todos vão usar essa expressão, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, fratura por fratura, dente, queimadura por queimadura. Qual é o significado disso? O real significado disso na lei é que se uma pessoa sofreu um dano, ela vai levar isso diante dos juízes, o texto que tu leu é claro, versículo 17. Vão se apresentar em litígio perante o Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes. Os juízes investigarão de qualquer forma? Não, com cuidado. Investigarão tendenciosamente? Não. Investigarão minuciosamente o caso. Se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o próximo, então vocês tratarão da mesma maneira como ela própria. Ou seja, o cara estava mentindo e ele estava exigindo que o oponente dele, o Jader, cara, eu sou testemunha e eu quero que o Jader pague, sei lá, R$2.000 pela ofensa. Se ficar provado que esse cara está mentindo, esse cara é quem vai ter que pagar R$2.000 pela ofensa. Esse é o significado de olho por olho, dente por dente. É a mesma moeda. Então, não fala de uma violência gratuita, não fala de uma resposta violenta, imediata, a qualquer momento. Não. Olho por olho, dente por dente tem o significado de leva a causa a um juiz adequado, um juiz estabelecido que esteja em função, e esse cara tem que examinar minuciosamente, e examinando minuciosamente, ele vai julgar, e o julgamento vai ser olho por olho, dente por dente. Se, e a gente vai ler os próximos textos, ou os textos anteriores, né? Se o cara estava lá em uma luta e quebrou o dente de alguém, acabou a luta, acabou a briga, eles vão diante do juiz, o Jader me deu um soco aqui, arrebentou meu dente, ele tá treinando, ele tá tomando creatina e arrebentou meu dente. O juiz vai dizer, não, o negócio é o seguinte, Jader, agora a gente vai ter que te dar uma bocha, uma bomba, e também vamos quebrar o teu dente, porque tu deixou o Zeca sem dente. Então esse é o significado. Por isso que eu disse lá, o pulo do gato tá na expressão de Levítico 24 que eu li, né? Vamos lá de novo. Dano. Cadê? Levítico 24:20. Isso. Dano que se causa a alguém, esse também. Como é que tá isso na tua? Também se sofrerá? Pra mim tá estranho, mas. Também se sofrerá. Não lembro exatamente, mas podemos abrir aqui. Vê aí. Levítico 24:20 e a gente já vai para esse outro contexto, que lá já foi. Levítico 24:20. 24:20. O contexto desse começa a partir do 10. E esse eu acho que vale muito a pena a gente fazer a leitura. Vocês estão com tempo?
A gente está com tempo? Tá com tempo. E a Bíblia está aberta e, cara, não é tempo perdido. Do 10 ao 20? Lê só o finalzinho do 20 para ver como é que tá o dano por 20, dano. 24, 20. 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Ó, então esse é o significado da expressão. Não é que olho por olho significa que a gente vai, cara, bateu, levou, vou sempre responder. Não. Isso tem a ver com uma causa judicial que está sendo apresentada e a solução judicial deve ser aplicada dessa forma. Então, o cara causou um prejuízo, ele vai sofrer o mesmo prejuízo, como forma de pagamento, de restituição àquele que foi danado, nem existe a palavra, né? Mas aquele que sofreu o dano. Vamos olhar para o contexto desse texto. Então, Levítico 24, a partir do 10, vai dizer o seguinte: aconteceu o quê? O filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, aí a gente já tem um problema, casamento misto, isso, que a gente já falou em partes anteriores, mas beleza, já tem um casamento misto aí. Ao encontrar-se no meio dos filhos de Israel no acampamento, contendeu com um israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Dibre é um baita nome. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Isso é um ponto que a gente tem que deixar claro aqui. Quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para o Pentateuco, quando a gente olha para a história de Israel, cara, eles estão num gerúndio infinito. É o endo, indo, ando. Eles estão vivendo, as coisas estão indo, as coisas estão acontecendo. Então, eles não tinham resposta para quase nada. Uhum. Quando surgia um troço diferente, qual era a solução? Calma, deixa o cara preso e vamos esperar Deus falar. Sim. Quando Deus falar, quando Deus der a resposta, a gente vai julgar. Foi exatamente o que fizeram. Então, o menino, filho da israelita com o egípcio, se meteu numa briga, blasfemou o nome de Deus. Isso nunca aconteceu. Na minha gestão, Moisés disse, na minha gestão nunca aconteceu. E agora? E era um por que até é legal comentar, né, do texto que a gente tem em Êxodo, se eu não me engano, do conselho de Jetro, o sogro de Moisés, né, que chegou a um determinado ponto que Moisés estava com milhões de pessoas no deserto e ele era o único juiz. Sim. Então ele ficava, olha, tinha milhares e milhares de pessoas de julgamento, só tinha um juiz. Parece o Brasil hoje. Calma. E aí o Jetro falou, cara, olhou, cara, não. Tu vai enlouquecer? Tu vai enlouquecer, não é assim. E aí deu dica. Estabelece chefes de 10, chefes de 100, chefes de 1000. Cara, as coisas simples da lei, tá claro, deixa os de 1000. Opa, ficou um pouco mais complexo, ou passa por os chefes de 100. Opa, ficou um pouco mais complexo, passa por chefe de 10. Agora, um caso muito específico, esse que a gente falou, isso nunca tinha me acontecido no meu turno, vamos para Moisés, que a gente vai consultar a Deus, porque é um caso muito específico. Não é nem que Moisés tivesse resposta, né? Porque o próprio Moisés não tinha. Sim. Então, na verdade, o que eles faziam era, cara, vamos esperar e Deus é quem vai falar. Sim. E aí Deus comunicava ao povo, comunicava a Moisés o que fazer, né? Teve mais de um caso, né? Teve o caso das filhas de Zelofeade. Tem até uma música bonita pra caramba. Pesquisa aí no YouTube, depois desse vídeo. Depois, não sei. Filhas de Zelofeade. Que horrorosa música. Não pesquisa, não. Que é um caso bem parecido com isso, e que depois olha o texto lá, é muito interessante. E aí o texto continua, verso 13. Então deixaram o cara preso, até que a vontade do Senhor seja declarada. Verso 13. Então Deus disse a Moisés, tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Pega o menino e vaza. Todos aqueles que ouviram porão as mãos na cabeça dele. Olha o que a gente estava falando sobre imposição de mãos aí, ó. E toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, comunicarás aos filhos de Israel o seguinte: toda pessoa que que amaldiçoar o seu Deus, levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Seja ele estrangeiro ou natural, será executado caso blasfeme o nome. Beleza, isso parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas está no contexto. Sim. E aí vai continuar.
todo aquele que matar um outro ser humano será executado. É o olho por olho, dente por dente. O cara Sim. matou, qual é a punição? Ah, cesta básica. Não. O cara matou, ele vai ser morto. Uhum. Quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar a devida compensação por ele, vida por vida. Então, matei o animal do Jader, o animal doméstico, o animal de estimação. Fui na casa do Jader, sentei em cima do gato do Jader, morreu. Coitado do gato. Morreu, coitado do gato. O que eu tenho que fazer? Vou dar um gato pro Jader, vida por vida. É isso. Ele vai falar igual por igual aqui na minha. É isso que o texto está dizendo. Verso 19. Se alguém ferir outra pessoa, desfigurando-a como fez tal pessoa, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. Ah, mas isso é muito ruim. É uma lei muito cruel. Cara, será que é tão ruim assim? Se a gente olhar e pensar no plano todo, será que é tão ruim assim? Ter juízes que julgam de forma justa e que executam as coisas de forma justa, será que é tão ruim assim? Ah, mas o cara matou alguém. E aí? A gente vai querer que ele pague cesta básica até quando? Será que é tão ruim assim? Pena de morte? A gente vai entrar nesses detalhes mais sórdidos, nesses pontos. Uhum. Cara, e a gente não pode ir contra o que o texto está dizendo. O texto está falando sobre uma equiparação. Quem causou o dano vai restituir o dano no mesmo nível. Vida por vida, igual por igual, é o texto que a gente está lendo. Verso 21. Quem matar um animal doméstico pertencente a outra pessoa, dará ao proprietário outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A sentença será entre vós a mesma. Isso aqui é uma coisa boa de tu guardar, porque a gente vai falar lá no final. A sentença será a mesma, quer se trate de um natural da terra, ou seja, um judeu, ou um estrangeiro, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Havendo, portanto, Moisés assim falado aos filhos de Israel, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejaram. Cumpriram assim o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Beleza. Então acho que a gente entendeu o que Jesus estava falando. Né? Jesus estava falando da Bíblia, estava falando então, não é mais uma questão de violência, e sim é uma questão de justiça, né? Seja ela um fato de violência ou não, né? E aí citamos alguns exemplos aqui. Então, o ouvistes o que foi dito, né? Na verdade, é isso. Ouvistes o que foi dito, na verdade é isso. Não é o evangeliquez que diz que olho por olho, dente por dente é bateu, levou. Não é isso. Uhum. É ser justo e colocar as coisas no mesmo peso. Retribuir a alguém que foi ofendido, retribuir essa ofensa, esse prejuízo, cara, ele vai ter que ser restituído de maneira adequada. É isso. O que o texto diz é isso. Beleza. Então a gente entendeu o que foi dito, o que Jesus estava se referindo. O versículo lá de Mateus 5,39, ele vai falar, né? Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Vamos por partes. O que resistir significa? Se o olho por olho e o dente por dente tem a ver com uma ação judicial, uma ação que é movida para buscar restituição de algum prejuízo, isso do resistir ao perverso tem que estar conectado. E tá. A palavra original que significa, né? O original desse resistais aí significa o seguinte. Deixa eu pegar a cola aqui. Perdi? 39. Isso. Colocar-se contra, judicialmente, ir judicialmente contra alguém. Então, o que Jesus está dizendo? Cara, a lei diz o seguinte: se o teu irmão te prejudica, tu vai à justiça e cobra dele a restituição. Eu, porém, vos digo, não resistam, não vão contra. Então, se tu veio e me prejudicou, ou se tu moveu uma ação contra mim, cara, a minha reação não deve ser ir e simplesmente buscar uma vingança, ir simplesmente, não, o Jader me processou, vou processar também. Ou, o Jader me prejudicou em algo,
eu vou na justiça me colocar contra ele para buscar essa restituição. É isso que Jesus está falando. Uhum. Não tem a ver com ser violento ou não ser violento, não. Tem a ver com... É o que a gente falou do manso, sabe? Cara, o jeito de Deus é o jeito certo. Sim. Todo domesticado. O primeiro impulso é, cara, fui prejudicado, vou processar. Aham. Fui prejudicado, vou para a justiça, vou botar ele nos homens, a expressão que a gente usa, né? Sim. Vou botar nos homens, vou processar, vou fazer, vai acontecer. Não. Agora todo domesticado. Jesus disse, cara, não faça isso, não resista, não se coloque contra o perverso, não vá à justiça contra o perverso. Uhum. Esse é a melhor definição. E aí ele vai dizer, se alguém te ofender, tem um mas antes, né? Mas, se alguém te ofender, com um tapa na face direita. Esse já é o segundo ponto que é importante a gente falar. Esse tapa não é o tapa de brigadiano, né? Sim. Não é aquele... Com a palma, né? Com a palma aberta, que a famosa bolacha. Não é isso. O tapa ao qual Jesus se refere aqui é o tapa com as costas da mão. Sim. Que é no sentido de tu, cara, bater com desprezo. Sabe? Tu tá ofendendo aquela pessoa, não pelo tapa em si, mas tu tá ofendendo pela forma como tu tá dando o tapa. Não é um ato de violência, é um ato de desdém. Uhum. Então, cara, tu é tão insignificante que eu te dou um tapa assim, de qualquer jeito, cara, não tô preocupado contigo. Uhum. É isso que Jesus está falando. Não tem a ver, cara. E esse é o ponto. E eu tô sendo repetitivo, por quê? Porque o evangeliquez vai olhar para esse texto e vai dizer, não, a gente tem que ser pacifista. Uhum. A gente vai olhar para esse texto e a gente vai dizer, não, a gente levou um tapa, a gente tem que dar o outro. O tapa aqui não é sobre violência, é sobre ofensa. E aí sim, aí tá certo. Alguém me ofende, eu não tenho que sair querendo me justificar ou buscar vingança ou ofender no mesmo nível. Não. Cara, me bateu, me ofendeu, show. Uhum. Tá me ofendendo, tá falando mal de mim, show. Faz. Sim. É contigo. Agora, a gente entra no ponto delicado da coisa, que é o seguinte. Alguém entra na tua casa para te prejudicar. O que tu vai fazer? Não, eu vou dar outra face. Ajoelhar e orar. Eu vou abrir a porta pro cara. Não. Por quê? Porque o texto da lei diz que a gente não deve agir assim. Uhum. E é o texto que tu já engatilhou aí, né? Sim. Êxodo 22, versículo 2 diz assim: Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Então, olha só. Entrou na tua casa, arrombou, tá tentando te prejudicar, tu tem o teu direito de defesa assegurado pela lei dos homens e também pela lei de Deus, cara. Uhum. A gente tem que parar com essa coisa de achar que cristão tem que ser tudo monge, tudo... Não, é o cara... Não, cara. Tu vai defender a tua casa, tu vai defender o que Deus te deu. E principalmente, tu vai defender a tua família. Sim. E aí alguém pode pensar, ai, Jade, vocês estão falando de política. Não. Não, ainda não. Tem nada a ver. O próprio Jesus tem um texto em Lucas 20 alguma coisa, eu acho. Vai mandar os discípulos venderem as capas e comprar a espada. Sim. Não é para espada, não era para brincar. Uhum. Espada não era só para fazer churrasco. Uhum. Não, espada era para lutar. Uhum. Era a arma que eles tinham na época. Uhum. Então, por que um Jesus pacifista, que é completamente contra a violência, como as pessoas... Grandes aspas nessa última frase. Como as pessoas que não entendem, não lê a Bíblia como um todo falam, por que ele mandaria comprar a espada? Uhum. E mais uma vez, se tem um problema, se tu tá encontrando uma contradição na Bíblia, o problema não está na Bíblia, o problema está na tua interpretação. Uhum. Né? Então, esse é o ponto. A gente tem que ver a Bíblia como um todo na hora de interpretar essas coisas. Uhum. Levar o macro, né, o todo em conta, na hora de ler o micro. Então, tem uma lei de defesa do patrimônio, defesa da tua casa, e que tu vai estar sim glorificando a Deus se executar. Ah, Jadri, isso quer dizer que eu posso sair com uma arma na rua e posso fazer o que eu quiser? Não. Óbvio que não. Não, não é nem um extremo nem outro. Mas existe sim uma permissão
de Deus, uma bênção, uma instrução de Deus a proteger aquilo que é teu, aquilo que ele te concedeu. Principalmente, aqui está falando muito de bens, mas principalmente da minha família, né? Principalmente os filhos, a mulher. Então a gente tem que. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Isso é um tipo de evangeliquez que a gente tem. Cara, pensando num exemplo aqui, século XXI. Então, o que Jesus está falando aqui? A gente entendeu que não é violência, não é nada disso. Então, resistir ao perverso. Resistir ao perverso. Eu bati o carro em ti, né? Meu sinal estava no vermelho, teu estava no verde, então eu ultrapassei o sinal vermelho na minha pista e tu estava no verde e eu bati com o carro em ti. O culpado sou eu, né? Pela lei dos homens, né? Agora falando do sistema civil, né? Judiciário, né? No Brasil, pelo menos, tu tem direito a me cobrar uma indenização por danos, enfim, não sou especialista em direito, mas tu tem algum direito de ganho monetário, né? Ou até pior, dependendo da situação, né? Se tem agravantes, enfim. O que Jesus está dizendo para ti fazer nesse caso? Se fosse no olho por olho, dente por dente, a gente ia dar uma ré no meu carro, tu ia vir com o teu e eu ia bater no teu. Entende? Porque é isso, Sim. igual por igual. Quebrou o dente, quebrou o dente. Bateu no meu carro, eu iria e bateria no teu carro. O que é estranho, muito estranho para nós, mas é a proposta de igualdade ali no julgamento das coisas. Hoje, para nós, significa o seguinte: bateu o carro. A gente trocou ideia lá, desceu os dois lá no meio da donja, trancamos o trânsito. Cara, e aí? Tá errado, passou no vermelho. E tu insiste em dizer que não, que tu não tá errado. Mas tu tá, e tu sabe que tu tá. Tu só insiste em dizer que não. O ponto é o seguinte: aquilo que eu posso e aquilo que eu devo fazer. Posso processar? Pode. Não tem problema tu processar, porque não tem problema eu te processar, por quê? Porque tu tá errado. Certo? Pelo texto, Jesus diz que a gente não deve se colocar contra o perverso. Ir a uma causa na justiça contra o perverso nesse caso. É legal? É. Tá dentro da lei. Tá dentro de todas as leis, do homem, de Deus, de tudo que é lei. Cara, tá ok. Tu pode. A gente só precisa lembrar que Jesus ele tá sempre elevando o nível. É o que Paulo vai falar. Tá, eu tô ruim de referência demais. 1 Coríntios 10, eu acho. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, é lícito? É legal, faz parte da lei? Sim. Convém? Depende do que tu quer viver. O padrão que Jesus está estabelecendo é mais alto. E ele abre mão da ofensa. O padrão que Jesus está falando no Sermão da Montanha, e aqui, o cara está se contradizendo porque ele estava sendo incisivo antes. Não estou me contradizendo em nada. O texto está dizendo que se o cara me prejudicou, eu não tenho que buscar retribuição. Eu não tenho que me colocar judicialmente contra esse cara. Não importa qual seja o prejuízo. E aí é o detalhe. Quando envolve questões financeiras, para nós é muito difícil, né? Sim. Porque tem muita gente que está disposta a levar um tapa na cara. Leva um tapa na cara, não, eu fico de boa, vou te perdoar, amém. Sou evangélico, sou da igreja. Toca na parte financeira desse cara. Ele vira um leão. Ele não está disposto a sofrer o dano, a sofrer o prejuízo. A gente já conversou sobre isso, eu acho, né? Sofrer o dano, sofrer o prejuízo. A gente leu, acho, Salmo 15 uma vez. Não lembro em qual foi o... Não nem sei em qual série que a gente falou sobre isso, mas a gente já tratou sobre isso. Na dúvida, assiste toda. Boa! Vem lá do começo. Cristologia. Isso. Então, trazendo para os dias de hoje, o que Jesus está dizendo é isso. Não corre atrás de retaliação por ofensa. Sofreu prejuízo? Sofre o prejuízo e segue a vida. Ainda que seja legal. Sim. Ele não tá... E assim, Jesus não está nem nos proibindo de ir à justiça, mas ele está dizendo, cara, não resistam. Não se coloquem contra. Não me parece uma ordem. É sabe? Ele jogou, cara, o padrão está mais elevado, a gente já construiu as bem-aventuranças, a gente já construiu o sal da terra, luz do mundo, vocês já entenderam que eu não vim abolir nada, eu estou cumprindo a lei, vocês já estão entendendo essas coisas, então o padrão subiu. Se subiu, te ofenderam, segue a vida.
E é esse padrão que Jesus propõe, cara, vai causar estranheza, inclusive na outra parte. Sim. Então, para pensar, porque o normal, mesmo que o cara tá tentando dar migué, né, nessa situação que a gente criou, é normal tu entrar, a Sim, vai parte ser que se sente processado. ofendida entrar Uhum. para processar, Uhum. né? Cara, vai dar um testemunho, tu vai ser salvo, vai ser luz da Sim. terra, se tu Abrir demonstrar mão. isso. Uhum. Se eu não me engano, acho que é num texto mais para frente que ele vai usar a palavra, se não me engano, demonstrar, que me levou Uhum. a remeter a sal à luz da terra. Isso é Uhum. ser sal e ser luz da terra. Uhum. Ah, Jader, isso é ser um idiota. No padrão do Pode mundo ser. No padrão do mundo é. Pode ser. Mas a gente vai ver depois, mais pra frente, que isso tem um objetivo. Uhum. Isso tem. Não é da noite pro dia que se atinge isso. A Uhum. gente vem construindo uma linha de raciocínio. E olha, o que. Só as bem-aventuranças, cara. É um padrão muito alto. Uhum. E olhando ela como ela exige muito. Não vou dizer muito, vou ainda elevar. Cara, exige tudo. Uhum. Sabe? Seguir isso aqui, cara, custa toda a minha vida. Uhum. Mas a proposta é muito boa porque vale a pena. Porque a recompensa, que é o que Jesus vai tratar depois, Uhum. ela vai valer a pena, né? Vamos seguir? Vamos. Para onde? Então tá, a 39. gente leu 39. Então vamos seguir. Mateus 5, 40. 40. Ah não, a gente tem uma coisa para ler no 39 ainda, né? Ah, que é O o quê? insulto lá que Paulo recebeu em Atos. Ah, boa! Então, Atos, agora eu vou querer um cafezinho. Falando Atos, sobre o tipo de tapa, né? isso, sobre Pra... o tapa com as costas da mão. Isso aí. Atos, capítulo 23. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 5, diz assim. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir vocês, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei? Contra a lei, ordena que eu seja agredido? Os que ali estavam perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Então, esse tapa que o sumo sacerdote manda aplicar em Paulo não é um tapa de violência. Ele é um tapa de desprezo. Cara, mostra para esse cara como ele é insignificante. Aí tem um detalhe legal ainda, que Paulo ele não tenta nem devolver o tapa, né? Ele leva o tapa e ele diz, cara, tu tá aí para me julgar pela lei, tu tá agindo contra a lei, mandando me agredir. E tem um ponto curioso, que é o fato de Paulo dizer, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Que loucura, né? Sim. Como que isso é possível? Aí é o que a gente já teorizou em algum momento aqui, a gente já levantou essa bola, o fato da questão de Paulo estar perdendo a visão. Paulo já estava ficando cego. E por isso ele está no julgamento. É que nem eu, se eu tirar o óculos, Esquece. para mim o Jader é um vulto, uma sombra. Parede branca. É uma parede branca. Então ele está num tribunal, num sinédrio, sendo julgado. E de repente ele está olhando para o cara e o cara, ele só vê o gesto, ó, dá um tapa nele. Mas ele não identifica que é o sumo sacerdote porque a visão já foi. Esse tapa é um sinal de desprezo. Não é uma violência, não é uma agressão, não é um tapa para fazer o cara dormir, que nem a gente vê lá o campeonato de tapa na cara dos russos. Não é. Sabe? Só o que antigamente o pessoal fazia com luva, né? Tirava a luva e dava um tapa de luva. Exato. É esse o tom da coisa. Então, é disso que o texto está falando. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!